Putin deixa aviso antes das conversações de paz com os responsáveis norte-americanos. Se a Europa quiser guerra, a Rússia estará pronta de imediato. Mark Rutte afasta preocupações sobre o compromisso dos Estados Unidos com a NATO antes de uma reunião da aliança em Bruxelas. Donald Trump diz que não quer imigrantes somálios nos Estados Unidos e acusa-os de acrescentarem pouco ao país. Se a Europa quiser travar uma guerra contra a Rússia, Moscovo está pronta, disse o presidente russo Vladimir Putin na terça-feira, acusando a Europa de não ter uma agenda pacífica. Мы не собираемся воевать с Европой, я уже об этом 100 раз сказал. Но если Европа вдруг захочет с нами воевать и начнет, мы готовы прямо сейчас. Putin acusou a Europa de sabotar os esforços de paz liderados pelos Estados Unidos para acabar com a guerra na Ucrânia, reiterando a posição do Kremlin de negociar apenas com a administração norte-americana e não permitir que os líderes europeus se sentem à mesa. Os comentários foram feitos antes das negociações de paz com uma delegação dos Estados Unidos, liderada pelo enviado Steve Witkoff, e o genro do presidente Donald Trump, Jared Kushner, no Kremlin. Putin disse ainda que as exigências europeias relativas ao fim da invasão da Ucrânia são inaceitáveis para Moscovo e que os governos europeus vivem na ilusão de impor uma derrota estratégica à Rússia. O secretário-geral da NATO, Mark Rutte, afastou as preocupações sobre o compromisso dos Estados Unidos com a aliança militar na véspera de uma reunião dos ministros dos negócios estrangeiros da NATO centrada no fim da guerra da Rússia contra a Ucrânia, à qual o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, deverá faltar. Alguns ministros levantaram dúvidas sobre a liderança norte-americana na NATO e a capacidade da aliança para impedir a agressão russa. Rutte atribuiu a ausência de Rubio a uma agenda preenchida e minimizou as partes controversas da proposta de paz de 28 pontos da administração Trump. I think it is very good that the US has putting forward proposals. You need to start somewhere. You need to have proposals on the table. As you know, both in Geneva and 2 days ago in Miami, talks have been taking place with the Ukrainian side, indeed, talks today with the Russian side, so we follow that closely, and I think it's really important that the US is leading these efforts, making sure that we do whatever we can to end this terrible war. O plano da administração Trump para acabar com a guerra sugeria que a NATO não poderia expandir-se mais e que a Ucrânia não seria admitida, rompendo com uma promessa de anos feita a Kiev de que teriam lugar à mesa da organização. A administração Trump suspendeu todos os pedidos de imigração apresentados por cidadãos de 19 países não europeus. É o caso dos imigrantes vindos do Afeganistão e da Somália, com o executivo a justificar a decisão com base em preocupações de segurança pública e nacional. Sobre os somalis, Trump argumentou que estes acrescentam pouco aos Estados Unidos. I don't want them in our country, I'll be honest with you, okay? Somebody would say, oh, that's not politically correct. I don't care. I don't want them in our country. Their country's no good for a reason. Their country stinks. And we don't want them in our country. I could say that about other countries too. O Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos recebeu, entretanto, ordens do governo de Trump para visar especificamente imigrantes somalis sem documentos em Minneapolis e Saint Paul. Centenas de pessoas deverão ser afetadas pela operação, que começará esta semana. Muitos somalis mudaram-se para os Estados Unidos na década de 90 para fugir da guerra civil. O Conselho de Ministros da Bulgária abandonou a controversa proposta de orçamento para 2026 na sequência de pressão interna e intensos protestos. O plano propunha um aumento acentuado dos impostos e das contribuições para a segurança social, afetando principalmente os trabalhadores и os cidadãos comuns. Uma decisão anunciada após mais de 100 mil pessoas se terem manifestado na segunda-feira contra a proposta. Днес правителството взе решение да оттегли съгласно процедурата, предвидена в правилника за организация и дейността на Народното събрание, проектите на Закон за държавен бюджет и двата бюджета на Здравната каса и на общественото осигуряване. Os protestos foram organizados pela principal coligação da oposição,
que agora exige a demissão do governo e eleições antecipadas. Видяхме, че правителството този път, може би, чу протеста и оттегля бюджета. Това можеше да бъде избягнато, ако се беше случило миналата седмица. Вече е късно. Чухме хората на протеста. Хората на протеста искат оставката на това правителство и излизането на Борисов и Пеевски от българската политика. O primeiro-ministro búlgaro descartou a demissão do governo, alegando ser necessária estabilidade numa altura em que o país se prepara para entrar na zona euro. Sófia adotará a moeda única a partir de 1 de janeiro. A Sérvia não conseguiu obter uma licença de operação dos Estados Unidos para a sua refinaria de petróleo russa, forçando a instalação a interromper as operações e ameaçando o abastecimento de combustível do país. Os Estados Unidos rejeitaram o pedido da Sérvia para suspender as sanções sobre a instalação, enquanto os seus proprietários russos procuram compradores para a sua participação maioritária na indústria petrolífera da Sérvia, conhecida como NIS. A notícia foi anunciada pelo presidente Aleksandar Vučić na terça-feira, que se disse surpreendido com a decisão de Washington. A NIS é detida em 45% pela gigante russa de energia Gazprom, enquanto o governo sérvio detém apenas cerca de 30%. A refinaria cobre a maior parte das necessidades da Sérvia e as sanções existentes já estão a causar perdas que ascendem a mais de 350 mil euros por dia. No entanto, a Sérvia tomou a decisão de garantir as transações de pagamento à NIS numa medida que põe em risco sanções secundárias dos Estados Unidos contra o Banco Central e os credores comerciais do país. Onog sekunda kada prestane platni promet sa NIS-om, a mi smo se danas dogovorili na svoj rizik, na rizik Republike Srbije, na rizik da nam i centralna banka bude pod sankcijama, na rizik da nam i banke poslovne budu pod sankcijama, da do kraja nedelje obezbedimo platni promet. Vučić diz que a interrupção dos sistemas de pagamento causaria uma enorme catástrofe para a classificação de investimento da Sérvia e da empresa. O país mantém reservas de combustível suficientes para durar até ao final de janeiro, mas o presidente disse que há desafios logísticos pela frente, com os custos de transporte a aumentarem. O presidente considerou ainda que a decisão dos Estados Unidos de rejeitar o pedido de Belgrado tem motivações políticas, afirmando que Washington quer enviar a mensagem de que não é apenas a NIS que está sob sanção, mas toda a Sérvia. A Casa Branca disse esta segunda-feira que um almirante da Marinha agiu dentro da sua autoridade e lei quando ordenou um segundo ataque a um barco que alegadamente transportava droga no Mar das Caraíbas, numa operação militar dos Estados Unidos em setembro, que tem estado sob escrutínio dos dois partidos. De acordo com a secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, o secretário de Defesa Pete Hegseth autorizou o almirante Bradley a efetuar estes ataques. Leavitt, nos comentários aos jornalistas, não contestou uma notícia do Washington Post, segundo a qual houve sobreviventes após o primeiro ataque. A explicação surge depois do relatório sobre o ataque ter gerado polémica e do presidente Donald Trump ter dito que não teria querido um segundo ataque quando questionado sobre o incidente. O episódio foi parte de uma série levada a cabo pelas Forças Armadas norte-americanas no Mar das Caraíbas e no leste do Oceano Pacífico, numa altura em que Donald Trump ordena a constituição de uma frota de navios de guerra perto da Venezuela, incluindo o maior porta-aviões dos Estados Unidos. O ataque matou então mais de 80 pessoas. Há alturas em que a sociedade nos recorda que o verdadeiro progresso não se mede apenas em tecnologia ou números, mas em atos de compreensão, respeito e inclusão. Os cães-guia para cegos são uma das provas mais vivas de que a dignidade humana pode assentar nas quatro patas de uma alma dedicada. Rafaélia abriu-nos um mundo inteiro pelo qual normalmente passamos sem nos apercebermos. Ao lado tem a Dream, a cadela guia que a acompanha. Uma alma cheia de calma, segurança e devoção. Não é só uma cadela, é os olhos, a autonomia e a liberdade de Rafaélia. Με βοηθάει πάρα πολύ στην καθημερινότητά μου. Μου εντοπίζει εμπόδια στο δρόμο και στη διαδρομή που θέλω να ακολουθήσω, τα οποία ενδεχομένως εγώ με το λευκό μου μπαστούνι δεν μπορούσα να αντιμετωπίσω. Επίσης, με οδηγεί στον προορισμό μου με όσο το δυνατόν περισσότερη ασφάλεια. Αποφεύγει εμπόδια που ενδεχομένως να υπάρχουν.
Os cães-guia são treinados de forma metódica para ler o terreno, evitar obstáculos, dizer não quando um percurso é perigoso e estar ao lado da pessoa que acompanham a cada passo. Mas a parte mais extraordinária não está nas capacidades do animal. É, acima de tudo, a relação profunda e recíproca que os cães desenvolvem com a pessoa que estão a guiar. Κοίταμε το ταπεραμέντο, τη συμπεριφορά του, το πώς διαχειρίζεται το στρες. Γενικότερα, αν μπορεί να είναι ένας καλός σκύλος οδηγός αργότερα, με μια καλή συμπεριφορά, ο οποίος μπορεί να έχει υψηλό δείκτη ευφυΐας, παρατηρητικότητα, οξυδερκή, να λύνει τα προβλήματα, να θέλει να εξυπηρετήσει τον άνθρωπο, να μην έχει προβλήματα με το περιβάλλον, με τις επιφάνειες, να μπορεί να διαχειρίζεται γενικότερα το στρες και πώς λειτουργεί μέσα σε αυτό και να βρίσκει λύσεις, έξυπνες λύσεις. Ναι, και στους σκύλους δεν σε πάει, εντάξει. Os cães-guia deslocam-se com confiança. Em poucos metros dá logo para perceber o que estes animais mostram todos os dias. São ajudantes e são parceiros, de corpo e alma, fazem a ligação entre a incerteza e a independência. Κάποιες φορές τα μάτια του ανθρώπου μπορεί να έχουν 4 πόδια. Ο σκύλος οδηγός δεν βλέπει απλώς τον δρόμο, βλέπει την καρδιά του ανθρώπου που τον κρατάει. Και αυτός ο άνθρωπος, κρατώντας το λουρί, βρίσκει την ελευθερία του και την ανεξαρτησία του. Πολλές φορές οι πιο πιστοί οδηγοί στη ζωή μας μπορεί να μην έχουν πει ποτέ ούτε μία λέξη. Από την Αθήνα για το Euronews, Θεοδώρα Ηλιάδη. Και Ρενέ.